Vamos lá, cupinchas. Depois eu vou ter que conversar muito seriamente com vocês. São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, 1908. Cupinchas, em 19 de agosto de 1908, Miguel Traad negociou com o negociante Moura a compra de uma mala de grandes proporções, luxuosa, e encomendou um invólucro para essa mala feito totalmente de zinco ao senhor Francisco Ascoli, um italiano, que mais tarde os depoimentos dos dois contaram, no caso, no julgamento do Traad, como o caso era premeditado. Desde quase um mês antes, 20 e tantos dias antes, ele já havia premeditado o que ele ia fazer. Miguel Traad, cupinchas, era um sírio que, com a ajuda de Elias Fará, um influente empresário de São Paulo, daquele começo do século XX, e importante e proeminente empresário, endinheirado, casado com Carolina Fará, uma italiana, filha de operários nascida em Roma, e ele era dono de uma fábrica de calçados, a chamada Calçado Síria, e estava muito bem naquele momento. Elias Fará era ciumento, não deixava ninguém chegar perto da bela esposa dele, da bela Carolina, a italiana, de cabelo negro e olhos azuis, com exceção de alguns amigos íntimos, entre eles o Miguel Traad. No dia 1º de setembro de 1908, Miguel Traad saiu de casa, como de costume, para o trabalho, e deveria ter voltado por volta do meio-dia para o almoço, e ele não apareceu. Carolina se mostrou ansiosa, se mostrou aflita, é diferente de estar, viu? Olha aí. Foi quando no meio-dia apareceu Miguel Traad perguntando pelo Elias. Algumas horas depois, acionaram a polícia, que entrevistou todos sobre o desaparecimento do Miguel Fará, do Elias Fará. Inclusive o Miguel Traad, que disse que antes do meio-dia havia se encontrado, sim, com o Miguel Fará, e havia deixado ele na Praça Antônio, agora me fugiu o nome da praça, e que ele havia ido em direção à casa do advogado dele. Algum tempo pouco antes, cupinchas, desses eventos, naquele mesmo 1º de setembro, Miguel Traad encomendou um carreto para um italiano com uma carroça para transportar uma mala grande. O italiano era Antonio Gargiulio, cujo número da carroça era 1610. E o próprio Miguel ajudou a carregar essa mala, que pesava 99 quilos e foi transportada até a Estação da Luz. 99 quilos, 1610 era o número de série da carroça. Miguel Traad, no dia seguinte, dia 2 de setembro, pegou o trem. Só um detalhe, viu, cupinchas? A mala estava escrito no topo dela: para Santos, a um tal de José Procópio, e foi enviada para Santos. O Miguel então pegou um trem e foi em direção a Santos para pegar o navio La Cordillere, e chegando lá, ele enviou um telegrama para Carolina, dizendo que estava tudo bem, que ele estava em Santos fazendo uma entrega de produtos de conserva importados. Na verdade, estava pegando o Cordillere para ir para a Europa. Só que o Cordillere, ele estava no Mar del Plata, na Argentina, e atrasou 2 dias para chegar em Santos. Nesses 2 dias, o Miguel ficou numa pensão, e a mala próximo dele, e o seu conteúdo entrando em decomposição. Finalmente, o La Cordillere chegou em Santos, e ele pôde embarcar, e a mala também, no qual os marinheiros reclamaram do cheiro dela. Mesmo assim, levaram para o porão. Estão entendendo, né? Havia alguma coisa dentro da mala, e cheirava muito mal. Depois disso, depois de embarcado já
indo para o Rio de Janeiro para depois ir para a Europa, eis que o Miguel exigiu que trouxessem a mala para o convés e os marinheiros reclamaram, não precisa, não há porquê, eu estou pagando, vocês vão trazer a mala aqui sim. E esse cheiro mau é por alguma conserva quebrada. Ali próximo das 6, 7 da noite, o marinheiro francês Jean Joachim viu o Miguel Farah tentando jogar a mala no mar. Foi quando o Jean, o francês, segurou a mala. E, nesse momento, o Miguel Trade puxou um revólver e deu um tiro para cima. Veio todo mundo, embuvucaram ele e mandaram que ele abrisse a mala. Ele não queria abrir. Chamaram um serralheiro e, na frente de toda a tripulação e comandante, abriram a mala para revelar que havia jornais, pedaços de maravalha e um cadáver em decomposição embaixo. Deram voz de prisão para o Miguel Trade naquele momento, do próprio navio mesmo, o comandante e subcomandantes, e prenderam ele naquele momento no calabouço do navio La Cordillère, que depois chegou à cidade do Rio de Janeiro, ao porto do Rio de Janeiro, onde lá encaminharam ele para a polícia do Rio de Janeiro. Incrível, né, Copenchas? Pois bem, essas são as fotos, viu, depois do necrotério, dando a impressão de que foi no mar, mas foi no necrotério. Incrível, né, Copenchas, um caso desses. O que mais que tinha? A mala estava com o cadáver dentro, 99 quilos, uma lata de zinco por fora, cheirava muito mal. Prenderam ele e perguntaram, entrevistaram ele, o que era aquilo. E ele disse que não, italianos, mafiosos italianos haviam ameaçado ele de morte se ele não jogasse a mala, que ele não sabia o conteúdo no mar. É claro que não colou. Não aceitaram essa primeira versão dele e depois ele ficou calado. Ele parecia todo o tempo impassível. Foi então levado para o Rio, do Rio para Santos, de Santos para São Paulo, onde levaram ele inclusive no necrotério, onde fizeram a verificação do cadáver para identificar de quem era. E por um anel de ouro com 3 brilhantes identificaram que o corpo era de Elias Farah, morto no dia 1º de setembro de 1908 e colocado por Miguel Farah, o amigo dele, forçosamente dentro da mala. Viram também que estava bem deteriorado o corpo, com as mãos descarnadas, o pescoço virado ao contrário dentro da mala, e uma fina linha, uma corda de linho no pescoço e nos pés. Eu tive que botar uma foto. As duas são um pouco borradas de propósito, viu? Mas o motivo que mostrar. Eu vi os caras ali. Calma, Copenchas. Esse é o caso aqui. Só isso aqui já seria o bastante, Copenchas. Só que aqui é a Rusmé. Eu fui mais fundo na pesquisa. Fui bastante fundo na pesquisa. Pois bem, Copenchas. Naquele mesmo 1908, no necrotério mesmo, já levantaram a possibilidade daquele cadáver não ser de Elias Farah. Mas fica para depois. Aqui Miguel Trade, o assassino, no necrotério. E aqui a foto da mala sinistra, como também foi chamada. O caso foi chamado de o crime da mala ou o crime da mala sinistra. E foi identificado, em primeiro momento, de que o cadáver em decomposição era de Elias Farah, o empresário sírio de São Paulo. Mano do céu. Todo o tempo, segundo os jornais, o Miguel Trade parecia tranquilo, impassível. Respondia por monossílabos. Quase não respondia, só sim e não. Bom, prenderam ele e o delegado João Baptista de Souza, tentando arrancar informações de uma confissão dele, não conseguindo, ele teve o tino, a ideia de fazer uma armadilha. Chamou a Carolina Farah e pediu para que ela entrevistasse o assassino do seu marido e que ela arrancasse uma confissão dele. Os dois então foram colocados frente a frente e durante 5 minutos conversaram. Só que ele não falou nada. Ela falou com ele, chorou e ele nada. Um silêncio. Só que mais tarde ele ficou agitado. E houve um momento que não aguentou mais, caminhando pela cela, e chamou o delegado. Eu gostaria de mais uma vez conversar com a Carolina.
o senhor me permite uma audiência com ela? Sim, permito sim, desde quando ela queira. Mas para que o senhor quer? Eu vou confessar se o senhor me permitir. Então tá bom. Novamente, o delegado João Baptista de Souza colocou os dois frente a frente, só que agora sentados em uma mesa grande, com uma guarnição de 4 soldados armados na volta deles. Só que a Carolina exigiu uma coisa do delegado, que a conversa toda dos dois, Miguel e ela, fosse em francês, e que os 4 soldados que ficaram na volta não soubessem o idioma. Estranho, né? O fato é que essa entrevista com Miguel Traad e ela durou 5 minutos. Os 4 soldados não entenderam nada. 5 minutos depois, ambos dois estavam com um ar mais tranquilo. E o Miguel Traad então chamou o delegado e sim, eu confesso, fui eu que matei. E ele descreveu em detalhes como havia sido todo o processo do crime que ele havia cometido. Fora ter comprado a mala e premeditado, quase com 20 e tantos dias de antecedência, ele conta que naquele dia estava dia 1º de setembro de 1908, ele saiu do restaurante na rua 25 de março, 203, e seguiu pela ladeira da Constituição, rua Florencio de Abreu, até a rua São Bento, onde ele encontrou com Elias Fará e levou ele até o escritório dele na rua Boa Vista, número 39, imagem central, onde, entrando no escritório dele, com o Miguel na frente, Elias Fará na frente, o Miguel veio por trás e, com uma corda de linho, enforcou e sufocou ele até a morte. Logo depois de constatar a morte de Elias Fará, Miguel pegou o corpo e forçou dentro da mala. Tudo isso sozinho. E logo depois, vocês já sabem, chamou o carroceiro para carregar a mala de 99 quilos com o escrito José Procópio para Santos. O resto vocês já sabem. Confessado isso, ele não deu o motivo para a imprensa de por que havia matado Elias Fará. Ele deu para a polícia e a polícia não revelou para a imprensa. Para a imprensa ficou todo o tempo de que era um crime de amor. Teria matado Elias Fará para tirar ele do caminho, para ele então conquistar a Carolina. Inclusive colocaram a Carolina também na roda, colocando ela nos jornais como cúmplice do crime. De volta houve o sepultamento. Pode ver o tamanho de quantidade de gente, viu, da comunidade síria, que foi no velório e no enterro. E a comunidade síria de São Paulo estava realmente irritada, não só com a polícia, mas também tendo animosidades com a comunidade italiana. O delegado João Batista declarou prisão preventiva para Carolina Fará, a italiana, esposa de Elias Fará. Ela prestou depoimento junto com a mãe dela, teve presa, na verdade deu voz de prisão, chamaram a mãe dela, mas ela respondeu o processo em liberdade. Foi libertada logo depois. E sempre ficou a desconfiança de que ela teria sido cúmplice ou não. O fato é que rolaram bastante rumores, inclusive 3 outros sírios que teriam auxiliado a matar e a carregar a mala, mas nunca foi comprovado. O Miguel Traad assumiu toda a culpa sozinho. Contam que chegou a ter briga entre italianos e sírios na porta do tribunal. Finalmente, a Carolina, depois de muitos depoimentos, ela foi liberada e tirada do caso, por falta de evidências. Né, cara? Mano do céu. Deixa eu ver, acho que é por aqui, né? Aqui. Aqui, Cupenchas, como foi o tribunal onde o Miguel foi julgado em 1909, onde ele foi julgado e condenado. Deixa eu ver aqui, 1909. Foi julgado, 20 de agosto de 1909 foi o julgamento de Miguel Traad, onde ele foi condenado a 25 anos e 6 meses de prisão celular. Prisão fechada sem possibilidade de liberdade condicional. Esse, Cupenchas, é o legítimo crime da mala de 1908, 20 anos antes do famoso crime da mala cometido pelo Giuseppe, o italiano, de forma muito parecida com a esposa dele, só que ele mutilou a esposa dele. Um dos nomes dela era Feia, Maria Feia. Parecido, viu? Só que 20 anos depois, que é o caso do Linha Direta, que eu não, gente, já está no Linha Direta, eu não preciso fazer. Decidi então fazer o caso do Miguel Traad,
que é extremamente obscuro. Mas, Cupinchas, o caso é que aqui tem mais um pouquinho mais do caso, viu? Sabe que eu... É Rusné, né, gente? Eu fui um pouquinho mais longe ainda, Cupinchas. Um pouquinho mais longe. Em 3 de fevereiro de 1909, Elias Fará, o morto, teria sido visto em Manaus, vivo, chegando da Europa em um navio a vapor. Uma teoria da conspiração, uma lenda, viu, Cupinchas, na época. Em 10 de fevereiro de 1909, o Miguel Trade requereu justificação para provar que Elias Fará teria sido visto vivo em outubro de 1908, um mês depois após a sua morte. Não é estranho? Se o crime foi em setembro, como é que o cara está andando em São Paulo, vivo, um mês depois? O próprio Miguel Trade requereu isso junto às autoridades. Em 9 de março de 1909, Cupinchas, essa tripinha que está aqui do lado, um pintor português residente em Porto Alegre desapareceu em datas muito próximas ao crime da mala. E foi levantada a lenda, que foi publicada no jornal O Chuí, o Eco do Sul, que esse português, que não deram nome, um pintor português, seria o cadáver dentro da mala, e não o Elias Fará. Seria tudo uma espécie de complô, alguma coisa do tipo. Essa lenda foi levantada na época. Enfim, né? De que o Elias Fará não estaria morto, estaria vivo, e seria tudo apenas um golpe envolvendo dinheiro. O fato é que levantaram também a hipótese de que os legistas não foram capazes de identificar de forma conclusiva e contundente que aquele cadáver era mesmo de Elias. Um anel pode ser muito bem tirado de um e colocado num cadáver. O cadáver já estava em estado bem avançado de decomposição. Estava completamente destruído, com um palmo de língua para fora, com as órbitas estouradas. Um anel colocado ali, pronto, daria identificação. Foi questionado mesmo o IML de São Paulo na época. Né? Cupinchas, em 21 de agosto de 1915, os advogados, que eram ao todo 4 advogados em cima do caso do Traad, ele tinha, acho que, um dinheiro, viu? Fizeram uma revisão do pedido, revisão do processo, porque alegavam, isso já em 1915, viu? Já 6 anos depois de ele estar condenado e preso, dizendo que faltavam provas, tentando a liberdade dele. Cupinchas, em 24 de abril de 1920, soltaram o Miguel Traad. Acontece, Cupinchas, que em comemorações a Tiradentes, o governo da época comutou a pena de Miguel Traad, certo? No dia 24 de abril de 1920, de 25 anos e 6 meses de reclusão para 0. Ele foi libertado em 1920. E em 1927, ele já com quarentão, o Miguel foi preso por tráfico de drogas. O Miguel Traad foi pego traficando cocaína e morfina. Ele estava no momento com 100 gramas de cocaína e, revistando a casa dele, encontraram mais 300 gramas de morfina e uma balança de precisão. O cara teve preso, soltou, ele ainda vendia drogas, cara. Era um traficante de drogas depois, ainda por cima. Finalmente, em 11 de janeiro de 1928, o povo não aguentava mais. Miguel Traad e o seu comparsa José Abes foram expulsos do Brasil e deportados à Síria em 1927. E finalmente terminamos o caso. O crime da mala. E agora nós vamos conversar, Cupincha. Agora nós vamos conversar sério. Tudo jóia, Cupinchas? 1910, né? 1610. Deixa eu só conferir aqui. Eu preciso desabafar uma coisa muito importante com vocês, Cupinchas. E é a última vez que eu vou desabafar, definitivo, tá? 1610. Cupinchas, esse caso do Miguel Traad e o crime da mala, o primeiro crime da mala, ele tem uma entradinha na Wikipédia com 2 parágrafos, 3 parágrafos só. É óbvio que uma entradinha da Wikipédia não traz todas as imagens que vocês viram aqui. E nem traz todos os detalhes, como o número da carroça ser, que transportou a mala, a placa da carroça era 1610, o dono ser Antônio Gargiulio,
que morador do local chamado Capelinha, na vila de São Bernardo, não só carregou a mala, como mais tarde ele prestou depoimento à polícia, dando esses detalhes. Santos José Procópio na plaquinha em cima da mala. Isso auxiliou muito a polícia. O que eu quero dizer, Cupenchas, que essa pesquisa, que eu já conhecia o caso, mas essa pesquisa que eu fiz durante a semana toda, em edição de vídeo e pesquisa, que eu pensei, é uma pesquisa para livro. Um senhor de idade, enquanto eu fiz a pesquisa, eu descobri que um senhor de idade, ele não só publicou um livro agora em 2018, eu não lembro o nome dele, só passei por cima, rapidinho, com esse caso também no livro, viu, Cupenchas? Esse caso aqui, eu sei que está bem mais resumido. Assim como também o crime da Galeria de Cristal e o crime do restaurante chinês. São casos esquecidos do Brasil, mal explorados, entende? São casos que vocês não veem por aí, no qual eu trago uma pesquisa dessa, eu largo de fazer uma pesquisa em japonês para trazer esta pesquisa aqui em português, porque eu quero provar um ponto a vocês. Eu preciso que vocês entendam, eu vou colocar com muita doçura para vocês. Parem de me pedir coisa manjada. Esse caso aqui ele não é inédito, mas é um caso esquecido. Fiz questão de trazer para vocês com toda a pesquisa, com muito amor e dedicação, com todos os detalhes possíveis para vocês, porque eu prezo, eu respeito vocês. Só que o ponto que eu quero chegar, Cupenchas, é que outros youtubers não respeitam vocês, mesmo vocês pagando. Outros blogueiros não respeitam vocês, mesmo você pagando. Empurram em vocês, copia, cola, coisa velha, coisa que já passou no Linha Direta, coisa que está na Wikipédia ali inteirinho, com foto e tudo mais. Eu fiz toda essa pesquisa aqui dentro da Biblioteca Nacional Digitalizada do Brasil, através de jornais, a semana inteira, pesquisando tudo quanto foi jornal que me permitisse pegar imagens sem direitos autorais, para trazer isso aqui para vocês. Vocês ter uma noção do trabalho que foi. Porque eu respeito vocês, eu sinto que vocês merecem coisa melhor do que a porcariaiada que se encontra aqui no YouTube, onde os caras vivem empurrando em vocês. Joelma, máscara de chumbo, crime da mala 2, só porque Linha Direta fez. Entendeu, Cupenchas? Eu ando por aqui disso. Tudo jóia, Cupenchas? Vai ter amputado por mim, eu ando por aqui de coisa manjada, cara. O que vocês acharam do caso, Cupenchas? Eu sei que algum que outro deve ter ouvido menção a isso, esse primeiro caso da mala do Brasil. Porque, na verdade, esse é o segundo caso da mala. O primeiro caso da mala ocorreu uns não sei quantos anos antes, na França. O primeiro crime da mala foi na França. Ele tem situação muito parecida com o deste caso do Miguel Trad. E este é o segundo, então, o primeiro do Brasil. E depois do Giuseppe, em 1928. Só que em 1953 teve mais um crime da mala aqui no Brasil. Não é só do Linha Direta, não é só este caso que eu apresentei a vocês, que apesar de não ser inédito, vocês não vão encontrar com facilidade na internet todas as imagens aqui. E essa história como eu contei. Pode parecer arrogante, eu penso, mas não é minha intenção parecer arrogante nem nada. Eu só estou sendo teimoso em trazer coisa diferente para vocês. Tá? Claro que é manjado sobre isso que eu estou falando. Eu já não aguento mais. Pô, se o Fatos Desconhecidos, o Antônio Bocco, já fez todo o caso da menina concretada, da garota concretada do Japão, a Junko Furuta, pra que eu vou fazer algo em cima? Entendeu o meu ponto? Deixa eu falar de magia negra japonesa. Deixa eu trazer casos obscuros da Segunda Guerra Mundial. Eu quero falar também sobre a guerra sino-japonesa e aí falar da guerra russo-japonesa. Inclusive os supostos eventos paranormais da guerra russo-japonesa de 1904 e 1905. É claro que eu não quero trabalhar com coisa manjada. Se eu trabalhasse com coisa manjada, como Garota Concretada, Edifício Joelma, Máscara de Chumbo, talvez meu canal tivesse milhões, mas eu não quero milhões. Eu quero qualidade. Entende? Eu quero também que vocês, público, vocês exijam qualidade dos blogs, dos canais que vocês gostam. Entende? Vocês tenham um senso de exigência de coisa boa. Porque se eu consigo fazer uma pesquisa dessa em pleno português, por que aquele outro canal não faz o mesmo? Porque não estão nem aí. Eles têm preguiça de pesquisar. Porque não respeitam vocês. Entendeu? Eu tenho que falar com mais claro que isso. A qualidade da internet brasileira está caindo cada vez mais.
Sabe? São pouquíssimos os blogs que fazem algo de qualidade. Mundo Gump do Kling, Metamorfose Digital e meio que acabou. Entende, Cupenchas? E cada vez piora mais, cada vez piora mais. E o povo está tão acostumado, que fica só na volta daquela coisa velha e manjada, e pedindo de novo e de novo. Não sai mais nada do Joelma. Não sai mais nada de Garota Concretada. Entendem? Vamos procurar caso novo? Ok, Cupenchas? Desculpa o desabafo, mas eu preciso deixar isso bem claro. Senão eu vou ser obrigado a expulsar, porque eu não aguento mais. Já fiz amizade no Facebook por causa disso. E meti bloco. Tá bom? Eu sou teimoso. Eu não quero um canal gigantesco. Mas eu quero trazer esse tipo de trabalho para que seja relevante. Beleza? Não quero. Isso aprendi na escola. Obrigado, viu? E a todos. Eu achei na Biblioteca Nacional, através de jornais digitalizados, palavrinha por palavrinha, foto por foto, texto por texto. Vocês não fazem ideia de quanto que eu tive que ler. E ler porcaria também. Porque não quer dizer que só porque é do começo do século XX, os jornalistas eram bons. Mano, o que tinha de jornalista ruim. Porque é o seguinte, diferente dos blogs de hoje em dia, o papel jornal ele tinha uma exigência. Não podia ser publicado com espaços em branco. O que significa? Que se um jornal tivesse uma imagem, aquela imagem no meio daquele jornal ali, a volta inteira tinha que ter letras. Então, o que acontecia com o jornalista daquele tempo? É lógico que ele enchia de linguiça do começo, no meio, no fim, uma linguiçada, cara. E colocava aqueles textos meio poetizando. Então, caliente de coração, decidiu de repente se apaixonar pela mulher errada e então ele decidiu tirar o empecilho do caminho e então assassinou o seu amigo e protetor, faz muito sentido, para ficar supostamente com Carolina Fará. Entende? Até tu chegar na informação de que o padrasto da Carolina Fará também foi preso. Sim, ele foi pelo menos, levaram ele à prisão para prestar esclarecimentos, ele não era cúmplice, e liberaram ele, o padrasto dela. O próprio pai Ibrahim Fará, Ibrahim Traad, o pai do Miguel Traad, fez de tudo para ajudar a polícia, sabe? Ou seja, se o filho dele fosse assassino, que ele fosse punido pela justiça. Ibrahim Traad, pai do Miguel Traad assassino. O incrível, Cupenchas, é a analogia que a gente pode fazer. O caso ocorreu há 112 anos. Mano, o cara não ficou nem 11 anos preso. Já foi libertado. Não acham parecido com certos casos de hoje em dia? Nossa justiça brasileira é porca, cara. Pá! E ainda por cima deportaram ele depois de tráfico de droga. Cara, enfim. Agora ultimamente teve o novos crimes da mala. Se você botar crime da mala no Google Imagens, você vai encontrar cada coisa horrenda, gente, de hoje em dia. Os grupos gore, mano, o que tem. Mas os notórios são esses, sabe? 1908, 1928, 1953. Foram esses casos que acabaram mantendo no imaginário popular brasileiro o crime da mala. Naquele tempo de 1908 e 1910 e 20, o crime da mala era uma coisa assim que evocava imagens na mente do brasileiro como uma coisa terrível, uma coisa horrenda, assustadora. Era um cadáver mutilado dentro da mala, pobrezinho. Aquilo mexia com a cabeça das pessoas numa época que não tinha televisão, não tinha outra coisa que não fossem jornais e o boca a boca das pessoas conversando. Então eles eram casos extremamente horrendos, abomináveis. E, com o passar do tempo, continuam sendo abomináveis. Mas com o passar do tempo foram se banalizando. E hoje em dia, mas só mais um caso da mala. Brabo, né? Brabo mesmo. Na verdade, viu, que ele ainda ficou preso ainda durante um ano no Brasil. Ele foi capturado por tráfico de drogas e indiciado em 1927. Só em 1928 é que ele foi finalmente deportado à Síria, junto com o comparsa dele. Aqui, 20. O deportado ele estava junto com José Rabis. Durante o caso, Cupenchas, levantaram também supostas testemunhas, duas no caso, que teriam visto 3 sírios carregando essa mala em São Paulo, auxiliando o Miguel Trade.
Entende? E acabou aí, morreu aí esses testemunhos, não foram adiante. Ainda mais porque o Miguel Tradi confessou, assumiu toda a responsabilidade do caso e confessou que teria matado com um cordãozinho de linho. O fato é que o Penches ele nunca falou o motivo, mas ele falou sim o motivo. Ele falou para a polícia o motivo. O que a polícia aconteceu que a polícia não revelou para a imprensa. Entende? Inclusive você vai encontrar em livros e na própria entrada da Wikipédia. Mas Miguel Tradi nunca revelou por que ele matou o Elias Fará. Sim, ele revelou sim para a polícia. Ele falou: eu matei por vingança. Com estas palavras, dentro de aspas assim: matei Elias Fará por vingança. O delegado perguntou: mas por que a vingança? Porque ele havia me afetado em tal coisa, que ele falou só para a polícia. E a polícia, entendido. Ela não revelou que motivo, que coisa ofensiva o Elias Fará teria feito contra o Miguel Tradi. E ficou só arquivado para a polícia. E aí a polícia não revelou para o público, não revelou para a imprensa, e a imprensa durante todo o caso, que perdurou, viu? Até 1927, como vocês viram, como sendo um caso de amor, um caso de paixão, que ele teria matado por causa da Carolina Fará. Pois é, tem casos assim, escabrosos que eu penso. Mas eu queria muito mostrar esse caso mais por um ponto. Para mostrar para vocês um ponto. Cara, eu não tenho nada de especial além de estar aqui no meio como todo mundo. Sabe? Então por que tem que ser eu a trazer uma pesquisa dessas para vocês? Que estou dizendo, é calibre de livro essa pesquisa que eu fiz. Por que outros youtubers não fazem o mesmo? Por que outros blogueiros não fazem o mesmo? Essa questão, esse ponto que eu penso. E eu sei por que eles não fazem isso. Porque o público não é exigente o bastante de pedir casos novos, pedir casos que mereçam ser tratados, mereçam ser contados. Entende? Por isso que eu trouxe, só para mostrar esse ponto. Eu não posso estar trazendo toda hora, demora muito tempo esse tipo de pesquisa, viu? Apesar de eu também conhecer casos como o crime abominável da Colina do Siqueira, lá de Curitiba, o crime da Galeria de Cristais, já esse é um pouquinho mais conhecido, e o crime do restaurante chinês. Apesar de conhecer esses casos, demora pra caramba para trazer esses casos. Uma semana inteira. Eu só posso trazer um caso de cada vez. Vocês entendem, né? A pressão que foi fazer uma live ali agora, ali aberta, ali com 3 itens. Chega um ponto que eu fico sufocado, né? Não tem, ou faço um ou faço outro. O que eu quero que eu pense é que vocês cheguem no canal de vocês. Olha lá, o Rusmé fez um caso, encontrou em jornais, e o caso é completinho, redondinho. Faz tu também, sei lá, procura aí e traz caso novo pra gente ver aqui. É isso que eu quero que vocês façam. E eu trago casos japoneses, beleza?